João capítulo 5, todo mundo achou? Vamos fazer assim, ó. Eu vou ler o versículo 9, e aí você senta, a gente ora pela ministração, e aí o pastor faz uma leitura extensiva desse texto aqui para você, tá bom? Diz assim, ó, capítulo 5, versículo 9, diz assim: logo aquele homem ficou são, e ele tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar o teu leito. E ele respondeu e disse-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Irmão, não pare, irmãos, anda, irmão, continua caminhando. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, graças te damos por esse dia tão especial, Pai, importante, que é o dia que nós nos reunimos aqui para cultuar e bendizer o Senhor. Pai, todos os dias são ímpares, são importantes para nós, ó Senhor, mas o dia que nós nos reunimos como corpo, como igreja, como noiva, como ovelhinhas, ó Pai, do teu rebanho, em um aprisco, que é a tua presença, Pai, esse dia é especialíssimo, Pai, porque o Senhor, ó Pai amado, fala conosco, o Senhor recebe o nosso louvor, o Senhor ouve, Pai amado, o nosso clamor, recolhe as nossas orações, o Senhor está atento, Senhor, para a igreja que clama. Não, Paizinho, que o Senhor não esteja atento aos outros dias, quando estamos em casa orando e clamando a Ti, mas hoje será um dia especial, porque estamos aqui como igreja, e quando o Senhor nos reunimos, nós nos identificamos como noiva de Cristo, como corpo, Senhor amado, de Cristo, como ovelhinhas, ó Pai amado, de um grande rebanho, Senhor amado, como membros de um corpo, onde Cristo é a cabeça. Paizinho, em nome de Jesus, eu peço a Ti, que o Senhor abençoe, Pai amado, esse homem, que o Senhor abençoe essa mulher, que o Senhor abençoe esse jovem, que o Senhor abençoe, Pai amado, as crianças que estão lá embaixo com as tias, ó Deus, abençoa, Paizinho, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje, Pai, de uma forma, Senhor, diferente, que a Tua palavra possa, Senhor, produzir frutos, ó Pai, no nosso coração, que a Tua palavra possa produzir fé, para a gente alcançar aquilo que é impossível, Pai, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paizinho, fale conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Quem prega, irmãos, a palavra, quem tem o ofício de ministrar, seja pastor ou não, né? Ou um evangelista, sabe que a gente sempre fica na dispensação da graça, né, irmão? Eu estava ouvindo um pastor falar, acho que foi num vídeo curtinho desses de rios, né, do YouTube, que eu não tenho TikTok, nem, é só YouTube mesmo, irmão. E aí o pastor falava assim: irmão, para o pregador que vai pregar uma mensagem, ele tem uma mensagem, ele sai pregando no Brasil inteiro, é fácil. Difícil é o pastor que tem que estar lá todo dia para ministrar para a mesma igreja. E aí a gente tem que ter a responsabilidade de falar assim: Senhor, o que é que o Senhor tem hoje para a igreja? Qual que é o alimento que o Senhor tem preparado para o povo hoje? Né? Então é uma busca constante, irmãos. A gente tem que estar sempre ligado para ver o que o Senhor tem para a igreja, né? E eu tenho o costume de, no domingo, irmãos, eu preparo a mensagem no domingo, exatamente no domingo, né? Então, eu estava em casa e eu falei: Senhor, o que o Senhor tem para hoje? E aí de repente, o Senhor me mostrou esse texto aqui, irmãos, um texto muito conhecido, que é o homem que foi curado no tanque de Betesda. De repente Deus começou a me mostrar umas coisas, irmão, e me levar a lembrar de versículos que a gente vai expor para vocês hoje, né? Eu falei: Senhor, foi uma revelação de Deus assim maravilhosa, irmãos, né? Em um texto que eu já conhecia, né, de ler centenas e centenas de vezes. Então, o texto que nós vamos ler, que a gente leu, faz parte de um contexto, irmãos, que está no capítulo 5 inteiro. Ele é contexto de um texto, né, irmão? Então o versículo 1 do capítulo 5 diz assim, irmãos, ó: depois disso havia uma festa
entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia, ou seja, estava enfermo, uma grande multidão de pessoas, de enfermos, cegos, mancos e ressecados, tem algumas versões, cegos, aleijados e paralíticos. Na linguagem de hoje fala bem abertamente assim, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, irmãos, que estava enfermo, né? Deitado em uma cama. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado já havia muito tempo, ele disse àquele homem: queres ficar são? Pergunta óbvia de Jesus, né, irmão? Jesus, ele dava umas dessas de vez em quando, irmão, sabe? Ele fazia umas perguntas meio que as pessoas acham que eram sem noção. O cego chega para Jesus e fala assim: Senhor, me ajude. Aí ele disse para o cego: você quer o quê? Jesus perguntava, né, irmão? Porque vai que o cego chega lá: eu quero ficar curado da minha unha encravada. Ora, não é óbvio que o cego queria ser curado? Por isso que quando você está orando, você tem que falar: ah, mas Deus já sabe. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você falar. Então Jesus chega para aquele homem e diz assim: queres ficar são? Aquele homem que tinha 38 anos, irmãos, que estava daquela forma, no versículo 7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma agora o teu leito e anda. Irmãos, eu conheço esse texto, talvez você já conhece, já ouviu pregação, mas assim, irmão, todas as vezes que a gente lê o texto, que eu leio o texto, é como se eu estivesse lá vendo aquele paralítico levantando da sua cama, irmão, e andando. Senhor, não tem ninguém para me levar, e quando eu vou, vai outro no meu lugar. Jesus olha para ele e fala: levanta, toma o teu leito e anda. Versículo 8 diz assim: Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era um dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar o teu leito. Ele respondendo disse: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. É uma história linda, irmãos, uma história que não é apenas mais uma história, mas é a história da passagem de um Deus, o único Deus que se fez carne, habitou entre os homens, morreu no nosso lugar, para nos dar vida, e vida próspera e abundante. Não existe um Deus como esse, irmão. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava aqui, ele tinha pouco tempo, irmãos, para cumprir o propósito do Pai. E depois, com 30 anos, quando ele se revela, irmãos, ao mundo, ele fez muitas coisas. Eu acredito que as passadas de Jesus, aonde ele andava, irmãos, era muito longa e rápida. Jesus ia para um lugar, Jesus ia para o outro. A prova disso, irmãos, é que quando Jesus recostava a sua cabecinha num simples barquinho, atravessando de um lado para o outro, ele dormia, porque o cansaço era extremo. Jesus tinha muita coisa para fazer, enquanto ele estava aqui na terra. Ele tinha muito exemplo para dar. E a Bíblia diz que Jesus vai, irmãos, preste atenção nesse texto aqui, que é o versículo de número 2. Ora, em Jerusalém, havia próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu, em hebraico, em aramaico, Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Jesus, ele vai, irmãos, porque ele ia entrar pela porta das ovelhas. Em Jerusalém, irmãos,
É uma cidade quadrada, tem 12 portas, tinha 12 portas na época de Jesus. E uma dessas portas chamava-se a Porta das Ovelhas. E depois nós vamos entender um pouquinho aqui sobre isso. Continuando o texto, a Bíblia diz que próximo dessa Porta das Ovelhas, onde tinha em Jerusalém, eram 3 portas em cada lado, adentrando tinha 5 alpendres, ou seja, 5 lugares onde as pessoas esperavam, porque logo abaixo tinha um tanque, que em hebraico significava Betesda. E Betesda, em hebraico, significa lugar da provisão divina, ou casa da provisão divina, lugar do socorro de Deus. E tinha ali, irmãos, muita gente para ser curada, muita gente para receber o milagre, porque diz o texto, que descia um anjo de tempos em tempos para mexer aquelas águas. E aqueles que desciam primeiro, irmãos, aquele que chegasse primeiro era curado. Bom, talvez isso não seja muito relevante para você saber, mas eu acredito que quando a gente começa a estudar as Escrituras, você vai ver que na tua Bíblia, essa passagem do versículo 4, ela vai estar em colchetes. Talvez algumas Bíblias de estudos vai estar em colchetes ou entre parênteses. Por que está entre colchetes ou parênteses? Porque esse texto, irmãos, dizem os críticos, né, os teólogos, que ele não é encontrado nos 5 primeiros séculos da igreja. Mas talvez esse texto tenha sido escrito por um copista para explicar por que as águas se moviam, de modo que é relevante o texto que está aqui. E de alguma forma Deus permitiu que isso acontecesse, não é? Porque a Bíblia diz, se você acrescentar ou tirar uma vírgula ou um tio das Escrituras, é maldito. Então, de alguma forma, isso é muito relevante para a gente. Mas eu quero ressaltar para você o seguinte: a Bíblia diz que muitos estavam ali, coxos, aleijados, paralíticos, muitos enfermos, esperando o mover das águas. Talvez era uma crença que eles tinham, uma fé que eles tinham, e Deus, irmãos, agia na fé daquelas pessoas, porque eles ficavam ali muitos e muitos anos. A prova disso é que esse moço está aqui 38 anos, irmãos, naquele lugar, esperando o milagre dele. Mas eu fico imaginando, talvez você lê esse texto, e aí você pensa assim, né? Poxa, pastor, mas Deus, então ele é injusto com as outras pessoas. Por quê? Porque a pessoa que é paralítico, que ela tem menos mobilidade, ou um manco, que se ele consegue pular com uma perna azul, ele vai chegar mais rápido do que aquele que não consegue andar. Era o que acontecia com esse homem. Por isso Jesus veio, irmãos, para desfazer todo mal entendido, irmãos, porque Deus não é injusto, Ele é justo. Ele morreu para nos dar vida. E a Bíblia diz que Jesus estava indo lá, porque ele ia passar na Porta das Ovelhas, e ele vai nesse alpendre, ele chega lá e pergunta para aquele moço, ele diz assim: você quer ser curado? E eu fico imaginando, irmãos, são 38 anos, irmãos, eu tenho 48 anos, vou fazer 48 agora em setembro, né? Com carinha de 10. – 38 anos, irmãos, naquele estado esperando a bênção dele. Eu não sei quanto tempo, meu irmão, você está esperando a tua bênção, meu amado, minha amada, mas eu quero dizer algo para você. Nesse lugar tem um Cristo que morreu para dar a tua vitória. E se você acreditar, não são águas que vão se mover, mas é a presença gloriosa do Espírito Santo que vai entrar com providência na tua causa, na tua necessidade, no teu problema, na tua aflição. Qual é a tua aflição? Não precisa contar, põe para Deus, coloque para Deus, conte para o Senhor o teu problema, irmão. Eu não estou te falando isso para ficar um sermão bonitinho, não, irmão. Eu estou falando para você, porque nós temos um Deus. Eu sempre gosto de citar um louvor de uma letra, que eu nem sei quem canta. Diz assim: existe um Deus no céu, que a folha no papel não pode descrever.
Ele está atento ao teu clamor, à tua oração, à tua necessidade, à tua aflição, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Jesus chega e 38 anos aquele moço está lá sofrendo, e ninguém, irmãos, porque assim, o ser humano é egoísta, irmãos. O ser humano é egoísta por si só. Por causa do pecado, o ser humano é egocêntrico, ele olha só para si. Nós falamos aqui domingo, né? Não sei se foi domingo ou do outro domingo retrasado, que a gente é vitimista, a gente acha que o nosso problema é sempre maior do que o do próximo, a gente acha que a causa que nós estamos sofrendo é sempre maior do que a do próximo. O próximo está lá, eu estou quase morrendo, aí a pessoa fala assim, mas já estão jogando areia em cima de mim, você está morrendo, mas já estão jogando terra em cima de mim, porque o ser humano é vitimista, irmão. E aí, esse homem está 38 anos lá, as águas se movem, de repente ele ameaça aí, de repente vai outro e pula em cima na água. Porque ninguém pensa no próximo, irmão. Não antes de Jesus. Depois de Jesus, irmãos, a Bíblia nos ensina a ser altruísta, ou seja, a pensar sempre no bem do próximo. Paulo diz assim, olha, cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Porque se você achar que é maior do que o teu próximo, você não entendeu nada do Evangelho. Agora eu estava ali fora, foi engraçado que eu estava ali fora, aí a irmã chegou, eu estava auxiliando a irmã a estacionar o carro, ela falou, pastor, agora você está fazendo o papel de ajudar, de flanelinha da igreja? Eu falei, irmã, aqui se precisar eu limpo o banheiro, se precisar eu faço qualquer coisa, irmão. Não tem isso com a gente, sabe, irmão? A gente não tem essa vaidade, né? Depois de Cristo, irmãos, a nossa ideia muda. Antes de Cristo era uma vida egocêntrica. Depois de Cristo, o Evangelho nos ensina a pensar sempre no próximo. Aí Jesus chega para ele assim, Senhor, Jesus chega para o moço e fala assim, quer ser curado? Senhor, não tem ninguém para me levar no tanque. Ninguém me leva no tanque, Senhor. Jesus olha para ele e falou assim, mas chegou alguém aqui, não falou isso, né? Mas com atitude, chegou alguém aqui que você não vai precisar pular no tanque, é só obedecer à voz de comando que eu te dou, levanta-te. Levanta-te e anda, toma o teu leito agora e anda, oh glória. Sabe qual que é o problema da igreja do século 21, irmão? É isso aqui, ó, ouvido, é isso aqui, ó. Ouvido, às vezes está entrando aqui, está saindo aqui, mas se você parar para ouvir a voz de comando do Senhor Jesus, o Senhor vai falar assim, vai, e você vai. O Senhor vai falar, pare, e você vai parar. Jesus fala, continua, você vai continuar. Jesus, para um pouquinho, você vai parar. Ordem de comando, meu irmão, eu sirvo a um Deus, são poucos anos, irmão, não é muitos anos não, são 28 anos, é pouquinho. Como a gente brinca com os irmãos, o pastor Cláudio, alguns irmãos, Ivanil, outras pessoas têm muitos anos de fé, são pouco tempo, mas eu aprendi, irmãos, e eu sirvo a um Deus, irmão, que pode tudo, irmãos, tudo. Eu sirvo a um Deus que pegou a minha mãe, irmãos, e o médico deu 3 meses de vida para ela, um AVC, um derrame fulminante. O médico deu 3 meses de vida, se ela passasse até os 6 meses seria um milagre. E aí a medicina foi confundida, ela ficou curada, ela entregou a vida para Jesus, ela se converteu, porque não era convertida, meu irmão. E foi alguém que falou Jesus para ela, o Senhor, ela levantou da cama, ela viveu a vida dela inteira com Jesus, a família entregou a vida para Jesus, e a prova disso sou eu que estou aqui hoje. Começou com um milagre na vida da minha mãe. Eu sirvo a um Deus que pode tudo, irmãos, tudo, extremamente tudo. Pastor, Deus pode curar o câncer, irmão, Deus pode arrancar assim com a mão, facinho. Deus pode curar HIV, pode, irmão. Deus pode, o que Deus não pode fazer? Aí você fez uma pergunta difícil, impossível. Deus, Ele pode tudo, não tem nada que Ele não pode. Amém, irmão? E aí Jesus disse para aquele homem assim, ó, levanta-te, pega o teu leito e anda. Você acredita, irmão, disso aqui? Quantos acreditam? Diga amém. Amém. Acredita mesmo? Porque eu acredito.
Eu acredito piamente no que está escrito no texto aqui, irmão. E todos os milagres que Jesus fez, eu acredito. Assim, ó, eu li um livro há muito tempo atrás, de um autor chamado T.L. Osborne. Muito bom, irmãos, curar enfermos e expulsar demônios. Se você gostar de ler, leia, foi uma bênção. Inclusive, eu estava lembrando dele esses dias, falei, eu preciso ler aquele livro de novo, pegar na minha prateleira e ler. E ele fala sobre curas, né, irmãos? Curas e a operação de milagres, expulsando demônios. Mas assim, irmãos, eu acredito que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, sim ou não? Deus, ele é soberano para fazer o que ele quiser, sim ou não? Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Tem um pregador, eu ouvi uma frase dele, acho que a pastora que ouviu, a pastora estava ouvindo a pregação e eu ouvi, eu falei, poxa, que legal. Ele diz assim, olha, é preciso muito milagre, muita fé para o milagre acontecer, mas é preciso mais fé ainda para quando o milagre não acontece. Porque a gente tende a pensar, Deus é bom quando Ele faz um milagre, se Ele não faz um milagre, Deus não é bom. E não é assim que funciona, irmão. Deus é bom o tempo todo, em todos os momentos Deus é bom, independente das circunstâncias da situação. O que a gente vive aqui na terra é meramente situações que a gente vive, esse mundo é caído. Mas assim, ó, deixa eu falar para você o que eu acredito, eu já falei aqui esses dias, mas deixa eu pontuar mais enfaticamente sobre isso. Você está com uma enfermidade, aí você pensa assim, poxa, eu não vou orar não, porque talvez não seja a vontade de Deus eu ser curado ou curada. Não, irmão, ore. Mas eu penso o seguinte, ó, mesmo que Deus diga assim, olha, eu não quero te curar, você tem a misericórdia dele na tua vida e você pode tocar o coração dele para mudar essa sentença. Pastor, a gente consegue mudar o decreto de Deus? Isso não é herético não, irmão. Não estou falando heresia não. Consegue, irmão. Eu te provo biblicamente. Moisés estava no deserto, Deus estava bravo com o povo. Moisés, sai do meio do povo que eu vou matar todo mundo. Já está decidido, eu vou matar todo mundo, fazer de você uma grande nação. Foi o que Moisés fez? Senhor, não faça isso. Paizinho, não faça isso. Moisés orou a Deus e conseguiu tocar o coração de Deus. De modo, qual é o segredo? Tocar o coração de Deus através da nossa obediência, da nossa oração, irmão. A pastora estava pregando aqui na quarta-feira e ela falou um texto, de pronto eu já lembrei também. A Bíblia diz que Deus, ele cerra a madre de Ana. Quem foi que impediu que Ana tivesse filho? Quem foi? Deus, sim ou não? Foi Deus que disse, Ana, você não vai ter filhos. Mas o que Ana faz? Ela se lamenta, ela se lamúria, Deus não quer mesmo? O que Ana faz? A Bíblia diz que ela se derrama, irmão, diante do Senhor. E Deus muda a sentença. É claro que a vontade de Deus é soberana, irmãos. É soberana. Mas eu posso, irmãos, tocar o coração de Deus. Tem Ezequias também. Deus fala para Isaías, estou te dando textos para você entender. Vai lá no rei Ezequias e diga para ele o seguinte, que eu vou para ele aprontar a casa dele, porque eu vou recolher ele, eu vou tirar a vida dele, chega para ele. E aí Isaías chega lá para falar para Ezequias e fala assim, olha, põe a tua casa em ordem, Ezequias, porque assim Deus falou que vai te recolher. Sabe o que Ezequias faz? Ele vai lá, coloca a sua cara no pó, ele se prostra diante do Senhor, ele começa a orar, Senhor, eu tenho sido zeloso com as tuas coisas, eu tenho feito diferente dos outros reis que vieram antes de mim, não me leva agora não, Senhor. O que a Bíblia diz? Isaías, volta lá, porque a oração de Ezequias tocou meu coração aqui, não vou mais fazer isso não. Irmão, o problema, irmãos, da igreja do século 21 é que ela não aprendeu, irmãos, a tocar o coração de Deus, como aquela mulher que tocou em Jesus, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue.
Então assim, irmão, qualquer sentença que está na tua vida, sabe de uma coisa? Derrame-se diante do altar, derrame as tuas entranhas, irmão, coloque-se diante do altar do Senhor. Senhor, tu me conheces, meu irmão, adore, sirva o Senhor. E servir a Deus não é chorar, servir a Deus não é não apenas isso, não é levantar a mão na igreja, servir a Deus não é vir no culto de domingo, servir a Deus é ter posicionamento, é ter convicção, é ter um caráter irrepreensível diante do Senhor, é viver uma vida diante do altar do Senhor. Aí você vai: Senhor, olha, eu estou aqui, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Meu irmão, Deus pode mudar a sentença que Ele tinha para a tua vida e curar o teu câncer, a tua enfermidade, tudo Ele pode fazer. Ele pode fazer tudo, irmãos. Senhor, não tem ninguém para me levar. Mas ele não imaginava que quem estava ali, irmão, era aquele que podia fazer tudo. Sabe, irmão, às vezes você vem na igreja, Jesus está aqui, vai para lá, vai para cá, só esperando, irmãos. Você pediu o teu milagre. Você pediu o que você necessita. Mas aí talvez a gente está preocupado com amanhã, o dia de trabalho. Tem muito trabalho para fazer amanhã, Senhor amado. Talvez o feijão que você tem que cozinhar para colocar na marmita do esposo amanhã. Misericórdia, irmão, deixa o esposo ir sem comer. Mas não faça isso não pense nisso. Brincadeira, né, irmão? Tem que fazer a marmita do esposo, porque senão a pastora não vai fazer a minha. Está amarrado, né, varão? Sabe, Jesus disse assim: olha, basta cada dia o seu mal, né? Deixe amanhã para amanhã, irmão, pense no hoje, né? E aí, irmão, vamos lá. O versículo de número 7, o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda, aleluia. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era um dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, você não pode carregar o teu leito. Irmão, a religiosidade é um câncer, sabia? A religiosidade das pessoas é aquela religiosidade exacerbada em detrimento da humanidade do próximo. As pessoas colocam a religião, tudo bem, irmãos, que religião vem do latim, do grego, que significa religar, ou seja, a gente foi religado de novo ao trono da graça, mas as pessoas, em nome da religião, elas têm feito tantas coisas. Irmão, em nome da religião, as pessoas estão mandando outros para o inferno. Ah, aquele vai para o céu, você não vai. Irmão, misericórdia, né, irmão? A gente diz: olha, quem vai te levar para o céu é Jesus. O único caminho é Jesus, não existe outro, isso é fato. Hebreus 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Então não tem outro, irmão. Não é Pedro, não é Maria, não é Tiago, não é João, não é Bartolomeu, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o papa, não é o padre. Quem vai te levar para o céu é Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Então não Senhor, mais bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e põe a sua esperança nele. Meu irmão, quem morreu por você não foi Maria, quem morreu por você não foi João, quem morreu por você não foi o pastor, quem morreu por você não foi o padre, quem morreu por você foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu por você. Não coloque a tua expectativa em mim. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda Ele. Aleluia, glória a Deus. Não coloque as tuas expectativas em mim, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem opera aqui é Jesus. E disseram para aquele moço assim: você não pode carregar sua cama, é sábado. E você sabe que Jesus morreu e ele desfez todo esse mal entendido,
Porque ao passo que Deus ele diz que o sábado é o Shabá, o descanso, porque o ser humano é assim, irmãos. Tem gente que fala assim: meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra. Quer trabalhar, não tem tempo para o Senhor. Então Deus já limitou isso aí. Vocês vão trabalhar 6 dias, tem um dia que vocês precisam dedicar a mim. E as pessoas religiosizaram, sei lá se existe essa palavra, né? Transformaram numa religião. E aí Jesus quebrou esse paradigma, né, irmão? Jesus foi questionado porque os discípulos dele estavam colhendo espiga no sábado, porque ele curava no sábado. E Jesus disse assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E até hoje tem uma denominação aí que ainda guarda o sábado, e tudo bem, é eles lá, né? E disseram para aquele moço assim: não pode carregar a tua cama, você não pode fazer isso no sábado. No versículo 10, então os judeus disseram àquele homem que tinha: não é lícito levar a tua cama no sábado. Ele disse assim: olha, aquele que me curou, irmão, ele me curou, você acha que eu não vou carregar minha... Ele me deu uma ordem, ele me deu uma voz de comando, disse assim: olha, levanta-te. A primeira voz de comando: levanta-te. Eu levantei, eu vi que eu fiquei são. E depois ele falou assim: pega o teu leito agora e anda. Sabe o que é o leito, irmãos? O leito é a prova do milagre. O leito, irmãos, é a prova da bênção. Ele está carregando lá, irmão, com a cama nas costas, no sábado. Imagina, irmão, no meio dos judeus, ele lá com a cama nas costas carregando, todo mundo olhando: você está fazendo o quê? Estou carregando minha cama. Ué, mas por quê? Alguém me curou. Quem te curou? Não sei. Eu estava ali olhando. Por que ele não sabia? Porque ele estava ali olhando, né? Imagina, ele estava ali olhando, e aí quando ele levantou e ficou curado, levanta e pega o teu leite e anda. Jesus saiu e ele tentou procurar Jesus e não achava. Cadê? Quem foi que falou isso para mim? Eu fiquei são. Irmão, só a voz do mestre, irmãos, e quando na vida, no corpo daquele homem, imagina, as pernas começam a fazer, de repente ele levantou. Ele olha para trás e fala: o que aconteceu? O que aconteceu? Ele todo, parecendo aqueles bonecos de Olinda assim, né, irmão? Acho que não sabia andar direito ainda. E aí ele pega, irmão, mas ele me deu uma voz de comando: pegue a tua cama e ande. Ele levantou, colocou a cama nas costas, irmão, e foi andando. Disseram para ele assim: você não pode fazer isso, irmão. Se Jesus deu a ordem para você, faça. E aí, irmão, depois, Jesus o encontra no templo e diz assim: depois disso, o versículo 14 diz assim: depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já é estação, porque não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o tinha curado. É claro, irmãos, que toda a doença do ser humano, ela faz parte do pecado original no jardim do Éden. O homem pecou, as células do homem começou a se degenerar, porque Deus criou o ser humano para viver eternamente. Por causa do pecado, o homem foi limitado. Eu acho que no Salmo 90 diz que a idade do homem é até os 70, o que passa disso é enfado e canseira. Moisés também vai escrever, não lembro se é Moisés, que a idade do homem é até os 120, mas foi passando o tempo, acho que foi Davi que escreveu no Salmo, diminuiu para 70, e o que passa disso é enfado e canseira, 80, 90, né? Eu pretendo viver até os 124, que nem disse o pastor lá na... o pastor, como que é o nome dele? Quem lembra? Pastor Celção. Ele falou que Nelson, ele quer viver até os 124, então ele não vai se preocupar. Quando chegar no 123, ele vai se preocupar em morrer. Então, eu quero viver bastante se Jesus não voltar, né? Não voltar antes. Aí se voltar, levar a igreja, amém, né? E eu esqueci o que eu ia falar, irmão. Perdi a linha de raciocínio aqui. Tá. Então, toda enfermidade, ela originou no pecado, irmãos, um pecado original no jardim do Éden. Mas existem coisas que são na nossa vida, irmão, que não é do pecado original em si, são decisões e escolhas que a gente faz. Por exemplo, você vai no médico, o médico diz assim: olha, tira o açúcar, porque o açúcar está te prejudicando. O que é que você faz? Manda-lhe açúcar para dentro. Aí depois vai colocar a culpa em Deus? Não, irmão, não vai, é culpa sua.
O médico diz assim: olha, você precisa reduzir tal alimento, porque esse alimento está sendo prejudicial para você. E aí você faz o quê? Você vai lá e deita o cabelo a comer aquilo que não pode. Aí é culpa de quem, irmão? É culpa do teu pecado em si. Porque o que é pecado? É errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Então você está errando o alvo na tua saúde. Então depois não adianta colocar a culpa em Deus, é culpa nossa. Então a gente tem que de alguma forma cuidar um pouco da nossa saúde, né? Mas existem outras coisas que é do pecado original em si. Um cego chegou para ser curado, e aí os seus discípulos falaram para Jesus assim: Senhor, quem pecou, esse ou os seus pais? Jesus disse assim: nem ele, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Meu irmão, você não fez nada para estar do jeito que você está hoje? Talvez sim, porque geralmente, que nem diz o pai da medicina, né, Hipócrates, ele diz que a tua comida seja o teu remédio, que o teu remédio seja a tua comida. Se você tem se alimentado de forma desregrada, e talvez você colheu algo que você não queria, você tem alguém que está aqui hoje para dizer o seguinte: independente da sua situação, se é através do pecado original, ou você que errou o alvo, você tem alguém que está aqui, irmãos, para te curar, para abençoar a tua vida. Mas Jesus disse assim: olha, se depende de você mudar a situação, Jesus disse assim: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Mas se algo que é por causa talvez uma carga genética que veio dos teus familiares, e você acabou contraindo isso daí, você desenvolveu ao longo do tempo, né? Até isso a gente poderia evitar também com o alimento, nem sempre, né? Mas independente, nós temos um Deus, meu irmão, que opera tudo em todos, sem perguntar: a culpa é sua ou é do terceiro? Mas depois ele diz: haja a partir de hoje de forma diferente. Amém, irmão? Amém? Então, irmãos, ele diz: vai e não peques mais, né? Mas o que eu quero mostrar para você nessa noite, irmãos, eu mostrei para você aqui o texto em si. Esse é o texto que a gente expôs, uma mensagem expositiva, né? A gente desenvolveu esse texto aqui, e é uma passagem assim extraordinária. Mas lembra que eu falei para você guardar o versículo de número 2? O versículo de número 2 diz assim: ora, veja o versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém, e era lá em Jerusalém, né, que tinha as portas, né, dos muros. Ora, em Jerusalém havia a porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Irmão, por que Jesus estava justamente ali naquele lugar, e a porta das ovelhas ficava ao norte de Jerusalém, né? Por que Jesus está ali na porta das ovelhas, irmãos? Por que Jesus está ali? Sabe por quê? Porque na porta das ovelhas era o caminho, irmão. Olha que coisa linda, irmão. A porta das ovelhas é o caminho que as ovelhinhas entravam para ser sacrificada. As pessoas iam anualmente a Jerusalém para levar o seu sacrifício. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Levítico que a vida de toda a carne está no sangue, pelo que vos tem oferecido sobre o altar. Ou seja, como que se fazia no Antigo Testamento? A gente prega isso na ceia, a gente fala na Páscoa, que a pessoa pegava, irmãos, ela ia anualmente em Jerusalém, ela pegava um cordeirinho sem mácula, um cordeirinho macho, sem mácula, sem defeito, e ela levava diante do sacerdote, ela colocava a mão, e ela entrava pela porta das ovelhas com aquele cordeirinho, e ela colocava a mão, irmãos, na cabeça daquele cordeirinho, e aquele cordeirinho era degolado, e o sangue daquele cordeiro era derramado em terra. O cordeirinho era sacrificado no nosso lugar. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, ora, tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelo um sacrifício que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Aí o autor de Hebreus diz que cada ano se fazia, irmãos, comemoração pelo pecado, porque todo ano eu tinha que fazer esse sacrifício, todo ano o judeu tinha que fazer sacrifício, ia lá, matava um cordeirinho, mas olha, irmão, tem um cordeiro pascal que ia entrar naquela porta, e a Bíblia diz em Hebreus que ele ia efetuar uma eterna redenção, e ele morreu no nosso lugar por isso, irmãos.
A Bíblia diz que Jesus estava ali, irmãos, na porta das ovelhas, e ele vai lá no alpendre. Olha, abra comigo a sua Bíblia lá em Neemias, profeta Neemias capítulo 3, para você ver que essa porta das ovelhas aqui, não é algo no Novo Testamento. Neemias capítulo de número 3, versículo de número 1, Neemias volta para Jerusalém depois do cativeiro babilônico, irmãos. E olha o que a Bíblia diz, irmãos, a primeira coisa que Neemias reedificou na Jerusalém que foi destruída. Para você se localizar bem rapidamente, a Bíblia diz que Nabucodonosor levou cativo a nação de Israel, uma outra parte, porque uma primeira já tinha sido levado antes, a parte de Samaria, e ficou Judá. No ano 586, Nabucodonosor vem e leva cativo todo mundo. Junto com esses aí, quem que está lá? O que a gente pregou domingo, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Eles ficaram anos lá na Babilônia. O rei Nabucodonosor morre, se levanta outro rei, outro império na verdade também, que é a Pérsia. E aí, o rei Artaxerxes, ele era mais favorável com os judeus. Ele permite que os judeus voltem em Jerusalém. E Ananias, o Anani, que é o irmão de Neemias, volta, vai lá em Jerusalém e volta. Aí ele pergunta assim: e aí, irmão, como é que está lá Jerusalém? Fala assim: está tudo queimado, o templo destruído, os muros tudo destruído. Aí a Bíblia diz que Neemias fica temeroso, fica triste por isso. E ele alcança a misericórdia do rei, e ele volta, irmãos, para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Olha o que a Bíblia diz que Neemias reconstrói primeiro, irmãos. Capítulo 3, versículo 1. E levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas. Reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, congregaram até a torre de Ananel. Qual foi a primeira porta, irmãos? Nas muralhas, a primeira porta que eles edificaram? A porta das ovelhas. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus está esperando, meu amado, minha amada, o nosso sacrifício. Mas nós vamos sacrificar o Senhor como antigamente? Não, irmãos. O nosso sacrifício para Deus é obediência, porque a Bíblia diz: melhor é obedecer do que sacrificar. O nosso sacrifício para Deus é temor a Ele. O nosso sacrifício para Deus é estar com Ele, é ter compromisso com Ele, é ter aliança com Ele. Deus não quer que você sacrifique um cordeirinho, sabe por quê? Porque Jesus já entrou pela porta das ovelhas, Ele foi sacrificado, Ele foi crucificado, e sabe de uma coisa? Ele ressuscitou ao terceiro dia, irmão. Então a Bíblia diz aqui, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 5 que a gente leu, que estava lá Jesus para entrar pela porta das ovelhas. Ele veio para cumprir todo o propósito do Pai, irmãos. Ele ia entrar por aquela porta. Por quê? Porque a porta das ovelhas, e sabe, irmãos, em Jerusalém era assim, cada lugar tinha o seu lugar específico. Tinha uma porta onde entravam os mercadores para fazer comércio dentro de Jerusalém. Então cada lugar tinha a porta. Se você vê em Neemias lá, você vai ver que tem tudo descrito, né? O capítulo 3 que a gente leu. E lá, aquela porta das ovelhas, era onde a ovelhinha entrava, irmãos, para ela ser sacrificada, para que tirasse a culpa de alguém que colocou a mão sobre a ovelhinha, o cordeirinho, e ela seria sacrificada. Jesus está lá, irmãos, naquela porta. Mas deixa eu mostrar algo tremendo para você aqui. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo de número 7 diz assim, irmão, tornou-lhe, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo assim, sabe aquela porta que a ovelhinha entrava? Ela entrava para ser sacrificada. Jesus passou naquela porta.
Ele foi crucificado. E ele está dizendo, irmãos, antes dele ser sacrificado e crucificado, ele está dizendo assim: eu sou a porta das ovelhas. Agora, você vai entrar por essa porta não para ser crucificado, você vai entrar por essa porta para ser abençoado, porque eu fui crucificado no teu lugar. Ao passo que Jesus é o cordeirinho pascal que entrou naquela porta em Jerusalém, ele é a porta, e ele diz: eu sou a porta, e se você agora entrar por essa porta, você não vai ser mais crucificado, porque eu morri no teu lugar, eu dei vida por você. Agora você vai passar por essa porta e você vai entrar dentro desse ambiente, passando por mim, que sou a porta. Agora você não vai ser fustigado, não vai ser castigado. Sabe, no século I, no século III da igreja, onde a igreja estava, século IV em diante, né? O evangelho começou a ser distorcido, e as pessoas pegavam um chicote e colocavam, ficavam se fustigando. Elas pecavam e elas se batiam, elas se sacrificavam porque elas se achavam pecadoras e elas se batiam. Elas não entenderam o evangelho, meu irmão. Nós não estamos pregando contra o pecado aqui não, irmãos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas sabe de uma coisa, irmão? Jesus morreu para te tirar e lavar os teus pecados. Você não tem mais que sofrer, você só precisa entrar pela porta. Quem é a porta? Quem é a porta? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a porta que foi aberta para a gente entrar, e ele diz: ó, se você entrar por mim, que sou a porta, você vai encontrar pastagem, você vai ser alimentado, você vai ser abençoado. Aleluia, amém, irmão? Então, eu estava, e de repente o Senhor me abriu a mente, irmãos, lembrando de texto. Falei: espera aí. E de repente eu vou lá em Neemias, lembro da reconstrução, e aí eu olho o texto e falei assim: olha que legal, irmãos, Deus me mostrou isso hoje. Que legal. Por que Neemias reconstrói primeiro, irmãos, a porta das ovelhas? Sabe por quê? Deus quer que você reconstrua na tua vida primeiro, irmãos, a porta da tua adoração ao Senhor, a porta do sacrifício. E o que é o sacrifício? É a tua vida no altar do Senhor. Não é você se sacrificar para ter direito a alcançar a tua salvação, porque ela já foi alcançada na cruz. Paulo diz, eu não sei se é em Romanos, ele diz que nós temos que sacrificar a Deus fruto dos nossos lábios, que são o nosso louvor, a nossa adoração. Nós precisamos entregar para Deus, meu irmão, a nossa adoração, o nosso culto racional. Então Jesus vai lá, irmãos, naquela portinha, irmão, da porta das ovelhas, portinha no sentido carinhoso, em Jerusalém. E ele chega lá, quem que ele encontra? Um monte de pessoas enfermas. Ele cura um que está ali e diz: levanta e anda. Ele vai e ele entra na porta, irmãos. E a partir daquele momento, irmãos, ninguém mais precisaria passar naquela porta ou levar aquele cordeirinho para ser sacrificado, porque a Bíblia diz, irmãos, aqui em Hebreus, que ele efetuou uma eterna redenção. E sabe, irmãos, o único sacrifício que você precisa fazer é reconhecer o Senhor na tua vida, é reconhecer Deus na tua vida, é você não deixar Cristo jamais, é você não retroceder, é você aceitar o sacrifício de Cristo, é você viver como um cristão autêntico, reconhecendo o que Jesus fez na cruz do Calvário, porque o que o Senhor fez, o amor dele derramado na humanidade, está figurado em Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu para que você não morresse, para que você tivesse o direito de ter uma vida abençoada, irmão. Diga assim, ó: Jesus é a porta, e eu sou a ovelhinha. Vou entrar nesse aprisco, e você é abençoado e abençoada. Amém, irmão? Amém? Entre por Jesus, entre, viva nele. Quando eu celebro a ceia, eu sempre lembro do texto de Paulo, quando ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quando você estiver em Cristo, irmão, faça que nem Salomão fala em Eclesiastes: eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
Viva, irmãos, viva em Cristo. Não existe outra alternativa, irmão. E é a melhor alternativa, não existe outra. Amém, irmão? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir, irmão, aplauda ao Senhor. Isso. Quando você aplaude, lembre-se que você não está me aplaudindo, e sim ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Eu sou a porta. Capítulo 10, do comecinho, diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus não entrou pela porta? Ele é o pastor das ovelhas. Versículo 3: e esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Lembra que a gente falou aqui de voz de comando? Não é ouvir a minha voz, é ouvir a voz do pastor, o sumo pastor. O versículo 5 diz assim: mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, a voz de estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Está vendo? Eles não entenderam. Você está entendendo isso hoje, irmãos. E ele diz assim: olha, tornou, pois, Jesus dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O que é a porta, irmãos? O que a porta representa no mundo em si? O que representa? Eu digo no mundo, na humanidade, o que representa uma porta? Digamos que de repente a entrada ali, as portas tivessem só paredes. Sair pela janela fica meio estranho, né, irmão? Ou entrar pela janela, não fica estranho? Não sei o que foi, não sei se foi um vídeo que eu vi um tempo atrás. A pessoa, acho que perdeu a chave, ela estava pulando o muro para entrar na casa dela. De repente estava passando uma viatura, irmão. Se danou o camarada. O que a viatura vai pensar, irmão? Está roubando. Não é, Sandro? É o básico. Está roubando. Aí foram lá. Desce, calma, a casa é minha, Porque a porta, irmãos, a porta significa entrada e saída, lugar de passagem, né, irmão? Você está ali, transitando. Você sai da tua casa e você pula a janela? Apesar que algumas vezes eu já pulei a janela, porque esqueci a chave. Às vezes fui deixar a pastora no serviço, irmão. Quando voltei, ficou com ela na bolsa. O que eu fiz? Quebrei o vidro e pulei a janela. O vidro está quebrado até hoje, irmão. Não arrumei ainda, acredita? Então a porta, irmãos, a porta é o nosso lugar de passagem. É o lugar onde a gente entra no ambiente. Você chega na casa de alguém, você olha, tem que entrar por onde, irmão? Pela porta. Jesus está dizendo: eu sou a porta, pode entrar em mim, viva por mim. Você não precisa mais entrar naquela portinha, lá naquela porta onde o cordeiro era sacrificado, crucificado. Não, eu já fiz isso. Agora eu sou a porta, entre, viva em mim. Eu quero você perto de mim. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Paizinho. Louvado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós não precisamos ficar, Senhor, 38 anos na frente de um tanque. Ou nós não precisamos, ó Deus amado, fazer promessas fora do comum. O que nós precisamos, ó Deus, é entrar por essa porta que é o Senhor, Pai. Paizinho, que a tua igreja, Senhor, possa crer no milagre, Senhor. Porque nessa porta tem milagre, Senhor, aleluia. Entrando por essa porta tem provisão, Senhor. Entrando por essa porta tem cuidado, Senhor. Entrando por essa porta tem maravilhas, aleluia.
Glória a Deus, aleluia, Senhor. Sobre mim não pode se frustrar. Se você conhece esse louvor, louve com a gente assim, ó. Venha em nosso favor, Senhor, e cumpra em nós o teu querer, Pai. O Deus do impossível, Ele não desiste de você, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Oh, Senhor, Paizinho, eu sei que tem muita gente aqui que precisa, Pai amado, de bênçãos, de milagre, Pai amado, de vitória. Pai, que a tua igreja, Senhor, a partir de hoje, possa entrar, Senhor, na tua presença, diante de ti, e ter a consciência, a convicção, Pai, que nós podemos tocar o teu coração com a nossa adoração, com a nossa servidão, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Me encoraja quando tudo diz que não, aleluia, Senhor, quando tudo diz que não, tua voz que o mar não vai se abrir. Diga para o Senhor: eu sei que não estou só, Pai, eu estou em Jesus, eu estou em Jesus, aleluia. Não vai se frustrar, não vai se frustrar em nome de Jesus. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, sim, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Glória a Deus, Pai. Irmão, você acredita que serve a um Deus do impossível, irmão? Amém? Eu quero que você venha aqui à frente, irmão. A gente vai fazer uma oração bem rápida, objetiva. Tiago diz assim, ó, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero que você venha aqui à frente, irmãos. Tem uma causa impossível. Fala, pastor, não tem mais jeito. Vem aqui, irmão. Eu quero que você venha aqui à frente. Não precisa me falar o que é, não, irmãos. Mas vem aqui, eu quero orar por você. Glória a Deus, Pai. Amém? Está vendo, irmão? Nós temos coisas. Olha aí, irmão, está vendo? Existem situações da nossa vida, irmãos, que a gente olha e a gente fala assim, poxa, não dá mais. Realmente não tem mais jeito. Mas deixa eu falar algo para você, irmão. Você ouviu a ministração, você tem um Deus que morreu no teu lugar. Ele entrou pela porta das ovelhas, se sacrificou por você. Pedro diz assim, ó, levando ele mesmo os nossos pecados sobre o madeiro, para que hoje, mortos para os pecados, nós pudéssemos viver para a justiça. Você não precisa carregar isso. Não preciso, pastor? Não. Mateus 11, 28, Jesus disse assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde. O jugo que o mundo põe, que a circunstância põe na tua vida é pesado, mas a Bíblia diz, Jesus diz, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então, irmão, assim, ó, põe a tua fé em ação, irmão. Aleluias. Põe a tua fé em ação, irmão. Irmão, irmã.
Eu não sei o teu problema, irmãos, e se eu não puder te ajudar, e você não quiser contar, eu também não preciso saber dele. Mas conte para aquele que pode resolver o teu problema, e o nome dele é Yahvé, Javé ou Jeová, grande eu sou, resplandecente estrela da manhã, alfa e ômega, que nós conhecemos, meu irmão, simplesmente como Jesus Cristo de Nazaré. Oh Senhor, Paizinho, meu Deus, Rabassoi candarás, aleluias. Tu conheces, ó Pai amado, a necessidade de cada vida, Senhor, que está aqui hoje. Tu sabes, ó Pai amado, a necessidade, Senhor amado, de cada homem, de cada mulher, Paizinho. Senhor, e não é a imposição das minhas mãos, ou a imposição das mãos de qualquer pessoa, Pai amado, que vai fazer o milagre, Senhor, na vida desse homem ou dessa mulher. Mas é, Senhor amado, a voz de comando que o Senhor tem dado, Senhor, para esse homem, para essa mulher. Crê somente, não temas, crê somente. Meu irmão, se você não acreditar que Deus pode fazer na tua vida, você está servindo o Deus errado. Sabe, irmãos, só está faltando às vezes você pedir, pastor, eu tenho pedido, mas você tem pedido certo? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a pedir, porque quando nós pedimos para os nossos próprios deleites, para gastar com as nossas próprias paixões. Mas você tem sabido pedir? Pastor, eu tenho pedido para a minha saúde, mas até para pedir pela tua saúde ou qualquer coisa, você tem sabido pedir? Você tem entendimento para pedir? Sabe, irmão, eu estou te instruindo e orando por você ao mesmo tempo. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Senhor, me ensina a orar, a clamar e a pedir a Ti. Jesus disse, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ele não disse, peça, peça, e eu vou analisar se eu vou te dar ou não. Não, irmão, Jesus disse, peça, peça, eu vou te dar. Mas peça, meu irmão, a Ele. Foi Ele que morreu no teu lugar, foi Ele que entregou a vida para que você tivesse vida abundante, foi Ele que sofreu. Isaías diz, meu irmão, quando Isaías vê 580 anos ou 800 anos antes, ele diz assim, beleza nele havia alguma para que nós o desejássemos. Ele era homem de dores, experimentado em trabalhos, nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Ele. Então o que é que você vai fazer, meu amado e minha amada? Exerça a tua fé. Eu estou orando por você agora, mas sabe, na tua casa, derrame-se diante do Senhor, faça um particular com Deus, ore, 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 e eu vou orar por você também. Paizinho, em nome de Jesus, sonda, Pai, cada coração, Pai, nessa noite, que está aqui, Senhor amado, Senhor, clamando por um socorro presente, Senhor, de situações que fugiu ao controle, Senhor, dos teus servos e servas, uma situação e um problema insolúvel, um problema, Senhor, que não pode ser resolvido humanamente, Senhor, já foi desenganado pela medicina, a situação é diversa, Pai, não dá para ser resolvido, Senhor, entra, Paizinho, com provisão, Pai. Pai, eu fico olhando, Pai, imaginando o Senhor Jesus no tanque de Betesda, olhando para aquele paralítico e dizendo, levanta-te da tua cama e anda. 38 anos, Senhor, sofrendo. Senhor, eu não sei quanto tempo que esse homem, ou essa mulher, ou esse jovem tem sofrido, mas eu sei de uma coisa, que assim como Jesus estava no tanque de Betesda, Paizinho, o Senhor Jesus está aqui nesse lugar para curar, para curar, para curar, para curar, para curar, aleluias. Rebassou e candarás.
Senhor, abençoa, Pai. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Paizinho, eu quero orar pela vida do nosso irmão Geraldo, Senhor. Pela vida da Renata, Senhor, do Juarez e da mãe dela. A dona Vitória, Senhor, também. A mãe do Sandro. Deus, a vida da Fabi, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida do Vitinho, que não estava bem esses dias. Põe as tuas mãos sobre a vida do teu servo, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor. Cada vida em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não saia aqui da frente sem uma convicção. Assim como o ar que você respira, que você necessita para viver, você vai empenhar a tua vida diante do altar, porque você tem alguém, irmão, você tem alguém que pode todas as coisas. Ele não pode só algo, ou 99,9%, não, ele pode 1000% na tua vida, e eu creio que ele está fazendo, e que ele vai fazer, em nome de Jesus, aleluia. Põe a mão sobre o teu coração, você que está aqui na frente. Põe a mão sobre o teu coração. Diga assim comigo: Senhor, o meu coração é teu, a minha vida é tua. Cumpra-se em mim o teu querer, a tua vontade. Mas, Senhor, se tem algo que eu possa fazer para reverter a situação que o Senhor já decretou que não daria, eu posso, Senhor, como filho ou filha, fale, tocar o teu coração com a minha vida, com a minha servidão. Diga comigo assim: e mostrar o meu amor por ti. Diga: Senhor, me ajude a te servir, a te adorar, a viver uma vida de cristão, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio que a vitória é minha, porque ela foi conquistada na cruz do Calvário. Diga assim: Jesus me deu o direito de orar e chegar diante de ti, em nome dele, e pedir, e ele disse que tudo que eu pedir, no nome dele, o Senhor me daria. E aí você vai pedir, meu irmão, ao Senhor o que você quer, na tua oração, no teu clamor. E eu já quero profetizar e declarar a vitória na tua vida. Eu quero declarar a vitória na tua vida. Eu quero declarar a vitória na tua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu quero declarar a vitória na tua vida. Aplauda ao Senhor bem forte, aplauda ao Senhor. Pode voltar ao teu lugar. Volte ao teu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Irmãos, bem rapidamente, nós vamos encerrar o culto. Eu tenho um recadinho bem rápido para dar para você, mas vamos encerrar o culto já. Bem rapidamente. O Davi, do primeiro ano de idade, irmãos, até os 2 anos de idade, ele tinha um probleminha, ele teve uma infecção na garganta com 7 anos de vida. Com 7 anos, pai de marinheiro de primeira viagem, já estava no hospital com ele, agoniado, eu e a pastora. Daquele dia para lá, irmãos, ele tomava antibiótico todo mês. Era mês sim, um mês não, mês sim, mês não, mês sim, mês não, mês sim, quando não era todos os meses. Com 2 anos de idade, irmãos, a gente falou: Senhor, a gente não aceita isso. E a gente orou, irmãos, por ele. Nós não aceitamos, Pai, e oramos por ele. Nunca mais o Davi tomou antibiótico, irmão. Sem contar uma situação que teve, não vou contar agora, senão vai tomar muito tempo. Que a gente colocou ele na beira da cama assim, ó. E a gente orou, falou assim: Senhor, em nome de Jesus Cristo, a gente repreende todo o mal. E a partir daquele dia, irmão, nunca mais aconteceu, irmão. Então sabe o que é isso, irmãos? É posicionamento diante do Senhor. Então, exerça a tua fé, irmão. Irmão, irmã, exerça a tua fé.
Eu quero ouvir você contar o teu milagre aqui, irmão. Eu quero ouvir você contar o teu testemunho de bênção. Não porque o pastor orou por você, irmão, porque a minha oração, irmãos, é a oração como a oração de qualquer outro irmão. A minha oração não tem mais poder do que a tua oração, não, irmão. Não tem. Senão Jesus tinha dito, era a oração dos pastores. Não, é a oração feita por um justo, disse Tiago. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar pela família. Já está orando. Eu queria que você segurasse na mão aí do teu familiar. Segure na mão dele ou dela. Se não tiver um familiar aí, segure na mão do irmão em Cristo, porque nós somos cristãos, irmãos em Cristo, e o DNA que nos une é o sangue de Jesus. Amém? Ore agora pela tua casa. Tem alguém que você está apresentando, irmãos? Talvez o milagre que você está querendo é a salvação de um familiar. E é um grande milagre, viu, irmão? Porque alguém para se converter é milagre mesmo. Então ore agora pelo teu familiar em nome de Jesus. Ore pela tua casa, pela tua família em nome de Jesus. Amém? Paizinho, obrigado, Deus, por essa noite. E antes de encerrar, ó Pai, o culto, nós queremos orar por cada família, por cada lar, por cada residência. Pai, guarda essa casa. Senhor, acampa os teus anjos, Senhor, em volta, Senhor, dessa casa. Deus, e que toda seta que o diabo lançar, como Paulo diz, Pai, que são os dardos inflamados do maligno, Paizinho, os dardos para que entre naquela casa e gere discórdia, desunião, desavença, discrepâncias, brigas, litígios, Senhor, desunião, Pai, que caia por terra, Senhor, que os teus anjos estejam assim, Paizinho, em volta, Pai, dessa casa. Guarda esse lar, guarda essa família, em nome de Jesus, Pai. Que permaneça nessa casa, Senhor, aquilo que traz, ó Pai, edificação, alegria, amor, cumplicidade, amizade, Senhor, entrega, comunhão. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai amado, as famílias da nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja como família nesse lugar. Nós somos a família do Senhor, a igreja do Evangelho Quadrangular aqui na cidade de Abril 3. Abençoa nós, ó Pai, como igreja, em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama, Senhor, da tua glória e da tua graça sobre cada irmão em Cristo, em nome de Jesus, papai. Obrigado, Paizinho amado e Deus de glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.